Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho do apóstolo João, um discípulo amado. Eu vou ler com os irmãos dois trechos, começando no finalzinho do capítulo 17 e no início do capítulo 18, e posteriormente mais uma porção do capítulo 18. Então, inicialmente eu gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 17, versos 24 a 26. A versão que eu vou ler é da NVI, que eu acredito que seja mais didática para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, só para contextualizar, ele estava em uma longa oração com seus discípulos antes de ser levado ao Monte das Oliveiras e ser traído. E ele orava, e a partir do verso 24, o Senhor Jesus ora a Deus, dizendo: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O capítulo 18 é uma continuação do capítulo 17, nós vamos continuar a ler do verso 1 ao 9. Terminando de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, abrindo parênteses aqui, seria o Monte das Oliveiras, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, Monte das Oliveiras, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Mas novamente o Senhor Jesus lhes perguntou: A quem procuram? Eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir esses homens, embora esses homens, que eram os discípulos que ali estavam com o Senhor Jesus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum que me deste. Eu vou pular um trecho que vai falar sobre a negação de Pedro, e Jesus encaminhado para o sumo sacerdote Caifás, anteriormente para Anás, o seu sogro, e vamos passar para o verso 28 até o 37, e aí eu vou encerrar nossa leitura para a nossa meditação. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus, que estava preso, para o pretório, que é uma espécie de fortificação romana. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos o entregado para ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas protestaram os judeus: Nós não temos o direito de executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório e chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou um judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora
o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amados irmãos, é um texto tão profundo e é difícil quando a gente vai meditar nessa passagem, fazer pequenas separações, porque se a gente observar dos capítulos 14 até o capítulo 19, você tem uma continuidade que, se você perder a referência e perder o contexto, você não consegue interpretar corretamente qual a profundidade, essa riqueza que Deus quer nos revelar. Mas eu queria refletir com os irmãos esta noite acerca do reino de Deus. E o tema da mensagem, um título que eu propus para que a gente possa refletir é Compreendendo o Reino de Deus, um reino literal ou espiritual? O reino de Deus, a título de introdução, é um dos temas mais abordados pelo Senhor Jesus Cristo em seu ministério. Para os irmãos terem uma ideia, só de parábolas, há pelo menos 8 parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. A gente pode destacar a parábola da semente, contada aos discípulos em Marcos 4, a do semeador, que foi contada para uma multidão, em Mateus capítulo 13, versos 3 a 9, parábola do joio e do trigo, contada também a uma multidão, parábola da rede, que foi contada aos discípulos em Mateus capítulo 13, versos 47 a 50, a do grão de mostarda, que novamente foi contada não somente para os discípulos, mas para uma multidão, está lá em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. A do fermento, que também foi contada para a multidão. A parábola do juiz iníquo, que foi contada aos fariseus em Lucas capítulo 18. E a do amigo que pede ajuda, contada para os discípulos em Lucas capítulo 11, versos 5 a 10. Obrigado. Quando a gente começa a refletir na quantidade de parábolas e na quantidade de vezes em que o Senhor Jesus Cristo está falando ou está professando as boas novas, o Evangelho do Reino, a gente começa a ficar atento e um pouco reflexivo. Por que será que Jesus quis falar tanto sobre o reino de Deus? E uma das coisas que muitos teólogos e comentaristas bíblicos hoje afirmam é que talvez o conhecimento acerca do reino de Deus é um dos conhecimentos mais fracos teologicamente pela igreja, em toda a sua história. A gente fala muito superficialmente sobre o reino de Deus, tende ou a literalizar ou a espiritualizar somente, não consegue compreender essa verdade. Por que será que a gente não consegue compreender esse assunto e a importância desse assunto, ela se dá em que nível? Por que será que realmente o Senhor Jesus Cristo anunciou tantas vezes o reino de Deus? Algumas respostas que a gente começa a estudar e começa a observar pela própria crença e pelas próprias pregações que a gente vê, seja pela Igreja Católica Romana, pelas igrejas evangélicas de cunho mais calvinista, outros arminianos, outros mais pentecostais, é que muitas vezes há uma espécie de dissociação entre o Antigo e o Novo Testamento. É difícil para a membresia da igreja conseguir ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, entendendo a Bíblia como uma espécie de plenitude que se completa. É muito comum no meio evangélico, algumas pessoas às vezes, eu só estudo, eu só leio o Novo Testamento, porque já é a nova aliança, né? É tudo pela graça, e parece que o Antigo Testamento já está velho, já caducou, né? Já é antigo. Isso é uma das coisas que a gente precisa corrigir, né? Se o cristão não entender que a gente só vai conseguir entender o todo, entender o reino, entender as mensagens de Cristo, quando a gente pega de Gênesis a Apocalipse, conectando essas passagens dessa antiga dispensação com a nova dispensação, antiga aliança com a nova aliança, nós não vamos compreender o reino de Deus.
Também falta para a igreja uma profundidade de estudo acerca das tipologias bíblicas. A gente estuda muito sobre tipologia, a gente lê muito e não entende, e não procura muito com os pastores, com os professores de escola bíblica. Aliás, escola bíblica dominical é uma coisa que infelizmente vai se tornando extinção nas igrejas dos tempos de hoje. E por não entender tipologias bíblicas, a gente não entende sobre os tempos determinados de Deus, que em hebraico são os moedes, no grego kairos, que são também chamados de festas, e nós mal sabemos sobre as festas de Páscoa, Pentecostes, que dizer de tabernáculo, expiação, trombetas. Parece que isso tudo ficou para o povo judaico, e a gente não consegue conectar qual é o plano de salvação de Deus, que se dá através das duas casas de Israel. E quando a gente fala duas casas de Israel, muita gente do meio teológico não sabe nada. E é uma doutrina totalmente bíblica, quando você lê os profetas e vê Deus falando sobre a casa de Efraim, casa de Judá. São tipologias que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo vão conseguir compreender, que se referiam aos gentios. Tanto Paulo quanto Pedro vão mostrar que aquele reino do norte, que era aquele reino de Israel, Deus dá uma carta de divórcio por conta da apostasia deles e causa uma separação a ponto que Deus espalha ele entre todas as nações do mundo, aquelas 10 tribos do norte, preservando ainda as tribos do sul, Benjamim e Judá, porque de Judá haveria de nascer o Salvador. E Deus semeia, daí o nome Jezreel, que a gente entende lá no profeta Oséias, aquelas 10 tribos, em todo o mundo, que posteriormente vai ser formados os gentios que são aliançados como filhos legítimos de Abraão, não pela genética, se é da tribo de Efraim, Manassés, mas porque crê em Jesus Cristo como seu único legítimo e soberano Salvador. Essas doutrinas, meus irmãos, têm que ficar muito concatenadas, nós precisamos estudar, porque o reino de Deus é algo maior e mais profundo do que a gente pensa, só espiritualizando. Também por parte dos judeus que hoje vivem em Israel e também espalhados no mundo, a cosmovisão judaica não só não compreendeu plenamente o Antigo Testamento, a Torá, como a desprezou, de certo modo, em detrimento do Talmud, e também desprezou o Novo Testamento. Então, os judeus não reconhecem até hoje que Jesus Cristo é o Messias. Mas feito essa introdução, a gente precisa voltar a essas bases de uma compreensão mais profunda acerca do reino de Deus. E eu queria começar pelo Antigo Testamento, porque o reino de Deus já era esperado e profetizado de Gênesis até Malaquias. Em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele já apresenta Deus dentro de um plano de salvação da humanidade, através da vinda de um Messias, um Mashiach, um Salvador, sinônimos, que embora fosse ferido pelo calcanhar, através da serpente, pisaria sua cabeça, ou seja, colocaria a serpente, o dragão, Satanás, sob os seus pés, debaixo dos seus pés, Jesus tomando posse do reino que Adão, através da sua queda, entregou a posse para Satanás. Vale a pena a gente lembrar de uma pregação há umas 2 ou 3 semanas atrás, da nossa irmã missionária Cristiane, que foi sobre as tentações de Cristo Jesus no deserto. E é interessante como Satanás, quando vai tentar a Cristo, e Cristo já sabendo que ele padeceria com sofrimento horrível, triturado, moído, Jesus quando ia para o Monte das Oliveiras e atravessava aquele vale do Cedron, ele sabia o que estava prestes a acontecer. O vale do Cedron significa vale de escuridão. Para muitos é o vale da sombra da morte, que já estava tipificado no Salmo 23. E
Jesus sabia que ele ia ser moído pelos pecados da humanidade. Jesus andava nesse Vale das Oliveiras, mas quando ele se retira sozinho, no início, antes de começar a sua caminhada do ministério, ele é tentado por Satanás. E Satanás, em uma das suas tentações, coloca para Jesus que bastava que ele se prostrasse diante de Satanás e o adorasse. E todos aqueles reinos, todo aquele reinado deste planeta Terra, assim como principados e potestades, talvez o próprio Satanás se colocaria debaixo dos pés de Jesus. Bastaria que ele se prostrasse e o adorasse. E Jesus, com muita ousadia, fé, sabendo quem ele é, indica para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus estava como totalmente homem, mas era totalmente Deus. E ele não iria se subjugar a essa tentação de Satanás. Amados irmãos, o reino de Deus é um reino que não é só espiritual, mas é um reino real, o qual Satanás hoje tem domínio sobre o mundo que jaz em si mesmo, ou seja, jaz no maligno, mas o reino de Deus já começou através de nós, através da igreja, através daqueles que creram no Messias que haveria de vir antes de Jesus nascer, continuando por aqueles que creram no Messias que já veio e que nós denominamos a igreja. Mas o Antigo Testamento mostra que existiam tipologias que já apontavam para Cristo, como por exemplo Noé e a arca, é uma tipologia de Cristo. Abraão como cabeça de uma numerosa nação, é uma tipologia de Cristo, quando nós analisamos que Cristo é o cabeça e todo o corpo que a igreja faz parte de Cristo. Isaac sendo oferecido em sacrifício, é uma tipologia de Cristo. José do Egito, vendido pelos seus irmãos, apresentando-se como servo sofredor na figura de escravo, e depois de governador do Egito, fazendo reconciliação com a sua família, é uma tipologia de Cristo. Moisés, como aquele que liberta da escravidão do Egito, é uma tipologia de Cristo. E finalmente, talvez uma das maiores tipologias, que é a figura do rei Davi. E até hoje nós lembramos de Jesus como o leão de Judá, a raiz de Davi. Davi tem tantos elementos tipológicos que são claros, que se a gente pegar os salmos, as anotações que nós temos registradas nos livros de 1 e 2 Samuel, a gente vai ficar impressionado como cada uma das passagens parece que aponta para a vida do Messias. Mas não somente pelas tipologias. O Antigo Testamento vai revelar a presença desse rei, que tem um reino, através de uma comunicação direta e expressa dos profetas. O profeta Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 4, vai nos lembrar: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. É interessante como o profeta Miqueias, se a gente começa a compreender as duas casas e começa a entender como o profeta enxerga os tempos, ao mesmo tempo está falando da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: E nele permanecerá e apacentará o seu povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu levantarei a Davi. Mas Davi já não tinha morrido? Jeremias não é depois de Davi? De quem Jeremias está falando, como boca de Deus? Está falando do Senhor Jesus Cristo. Davi como uma tipificação de Jesus. E Jeremias,
trabalhando a profecia do Senhor, diz que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça eterna na terra. Interessante que não é só nos céus, essa justiça eterna pela qual Jesus, que era tipificado em Davi, vai trazer uma justiça eterna também na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus os chamará, o Senhor, justiça nossa. Amados irmãos, Jeremias não está falando de Davi, está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz o seguinte, palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o teu rei, justo e salvador. Mas olha como continua o versículo: pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Mas continua no capítulo 11, verso 13, mesmo profeta Zacarias: e o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. O Senhor já advertia a nação de Israel, a nação de Judá, acerca de como o Messias viria num primeiro momento como servo sofredor, montado com humildade numa jumentinha, vendido por 30 moedas de prata para ser padecido e crucificado pelas nossas transgressões. E o próprio Senhor Jesus Cristo, como está representado em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, diz assim o evangelista Lucas, prestem bem atenção: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E essa passagem está em Isaías 61, dos versos 1 a 3. O próprio Senhor Jesus leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas continua falando sobre Jesus, que Jesus, fechando o livro, cerrando aquele pergaminho, tornou a dar ao ministro da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos no Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amados irmãos, quando a gente analisa as riquezas do Antigo Testamento, elas não são apenas sombras que vão se concretizar na vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda, mas existem tipologias que ainda não se concretizaram. Existem moedas, tempos determinados, momentos em que Deus ainda vai cumprir o seu propósito, cumprir o término da expiação que começou sim com a crucificação e a ressurreição de Cristo, mas somente termina no dia em que o Senhor Jesus Cristo desce do Santo dos Santos, da onde Ele está hoje, à direita do Pai, para voltar para a terra e tomar a posse legítima do seu reino nessa terra. Por não compreender muito isso, o autor de Hebreus, ele tenta conectar essas profecias do Antigo Testamento com aquilo que os apóstolos tinham falado, e especialmente com o que Jesus dizia, a partir do capítulo 1, versos 1 a 4, onde ele diz, o autor aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, sendo o qual resplendor de sua glória, expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, dou o mais excelente nome dentre eles. E o autor aos Hebreus continua ainda no capítulo 1, verso 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono, observem bem a realeza, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amados irmãos, para a gente compreender o texto de João, capítulo 18, inicialmente nos versos 1 a 3, nós temos que lembrar que essa passagem de Jesus pelo Vale do Cedron, subindo ao Monte das Oliveiras, ao Olival, para ser traído por Judas, Jesus já esperava isso. Isso já aconteceu na época dos dias de Davi, quando Davi havia sido rejeitado pelos seus, havia uma espécie de macunação para que Absalão, seu filho, tomasse o poder, e Davi, com seus fiéis, passa pelo Vale do Cedron, que é esse vale de escuridão, vale que por sua vez é muito importante que a gente conheça a sua história, porque lá todo o lixo de idolatria era jogado. Isso acontece antes, nos dias dos reis Asa, Josias e Ezequias, quando há purificação do templo, todas aquelas imagens, esculturas, vasos, tudo que era lixo é jogado no Vale do Cedron. Jesus, assim como Davi, passaram por aquele Vale do Cedron e subiram para o Monte das Oliveiras. Davi sobe descalço, com poucos o seguindo, chorando amargamente, mas sabendo que um dia ele iria voltar para tomar posse do seu reino. E Davi volta e toma posse do seu reino. Assim como nós temos que lembrar dessas tipologias para entender quando o profeta Zacarias fala lá no capítulo 14 que o próprio Senhor Jesus vai voltar, e volta justamente aonde? No Monte das Oliveiras. E quando ele volta, há uma espécie de cisma onde um grande vale é aberto e ele com seus santos eleitos, glorificados, ressurretos, aqueles que não morrerem e estiverem vivos e forem do Senhor tão glorificados, voltarão com Cristo para entrada no templo e tomada de posse definitiva do seu reino. Amados irmãos, como é interessante a gente entender essas tipologias, entender os profetas e conectar com essa luz que já está revelada por Deus no Novo Testamento. Essa compreensão nos mostra que o reino dos céus, ele já começa através da pessoa de Cristo Jesus, ele já começa através daqueles que creram no reino. Em outros momentos, o próprio Senhor Jesus vai mostrar que aquele reino é real e que ele já se iniciou, mas ele ainda não está completo. Jesus, através de João, capítulo 14, versos 1 a 3, mostra que esse reino é real e é de verdade. E diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando através da literatura escrita pelo apóstolo João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Lucas 17, é interessante que mostra o seguinte: Jesus, quando interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a observação ou com a aparência deste mundo. Essa palavra no grego, paraterésios, observação, dá uma ideia de uma observação cuidadosa. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentre vós, está no meio de vós. Não é que ele estava dentro das pessoas, mas a ideia no grego aqui é tão fantástica que é como se fosse assim: está na cara de vocês o reino de Deus,
e vocês não estão vendo, porque ele não é de aparência física. O seu início não é de aparência física, é com humildade. Mas haverá um tempo onde esse reino ele se completará, onde Jesus não reinará somente nas nossas vidas, na vida da igreja, quer seja de gentios ou judeus, quer seja da casa de Israel ou da casa de Judá, mas um tempo onde o Senhor Jesus Cristo virá e voltará para que nós possamos reinar com Ele, porque a vontade de Deus para que a gente possa ser salvo e eleitos em Cristo é para que nós possamos vir a ser sacerdotes e reis com Ele, e reinar sobre aquelas nações que não fizeram parte da besta, mas também não eram parte do corpo de Cristo, que não haviam nascido de novo. É muito interessante como que muitos irmãos, por não compreenderem isso, espiritualizam aquele tempo milenário, entendendo que o reino de Deus já é hoje, então o milênio já começou. Então, quando Cristo voltar, vão ser novos céus e nova terra. E eu também pensava assim, como alguns amados irmãos de linha mais calvinista, milenista. Mas quando a gente começa a estudar as tipologias do Antigo e do Novo Testamento, quando se estuda com detalhes os moédios, os tempos determinados de Deus, as riquezas de detalhes que são descritas no Antigo Testamento, não dá para a gente espiritualizar tudo. Tem coisas que são literais, tem coisas que vão ser cumpridas no tempo que haverá de vir. Uma vez assistindo o pastor Rousseau Shedd em uma de suas pregações, ele conta um testemunho de um amigo, teólogo muito importante da sua época, que simplesmente não conseguia acreditar que haveria um povo para ser reinado no tempo do fim. Então ele acreditava que o milênio seria agora, no tempo de pregação do Evangelho, porque depois só existiria o povo da besta, aqueles que tinham a marca da besta, e o povo de Cristo. Mas no seu leito de morte, este grande teólogo, eu não me lembro o nome, mas está registrado nos vídeos do Dr. Rousseau Shedd, ele consegue entender que realmente haveriam povos e nações restantes, povos e nações ao qual a igreja foi chamada para reinar, para ser sacerdote, para ser missionária. E aqui eu queria concluir com a cereja do bolo. Observe só que quando a gente lê o texto, para a gente poder encerrar, o penúltimo verso que a gente fez, se não estou enganado, 36, de João capítulo 18, diz assim: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Interessante. O reino de Cristo, a palavra basileia, que tem mais a ver com reinado, ela não é deste mundo. Ela vem dos céus. Por isso o Senhor Jesus ensinou que a gente orasse para Deus Pai, envia-nos o teu reino, que o teu reino venha até nós. E o reino de Cristo começa agora dentro de nós, mas um dia se completará. Nós estamos purificados de nossos pecados mediante a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, sim, mas essa obra não se concluiu até que nós estejamos com o corpo glorificado. Até que o Senhor Jesus Cristo desça dos santos, à direita de Deus Pai, para reinar conosco ainda nessa terra. E esse é um pensamento que não é só meu, é de grandes teólogos, como o professor Rousseau Shedd, o pastor Luiz Saião, dentre vários outros de linha pré-milenista histórica, e é assim que os pais da igreja também criam. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que será que Jesus e o apóstolo João utilizaram essa partícula agora, no grego? E a gente procura alguns comentaristas de linha mais amilenista, como F.F. Bruce, dentre outros, e a gente não consegue essa explicação.
Mas quando a gente começa a estudar a história da igreja, começa a estudar as tipologias do Antigo e do Novo Testamento, parece claro, e é essa a mensagem que eu queria passar para a igreja, respeitando aqueles irmãos que pensam diferente de nós, mas que o reino de Deus, ele vai ter uma conclusão quando Jesus descer literalmente para cá. Nosso destino não é o céu, no sentido de morrermos e ficarmos num lugar de descanso. Nosso destino é reinar com Cristo. Tem muito trabalho. Nós precisamos aprender a ser pastores. Cada um de vocês não precisa ser o pastor da igreja. Nós precisamos aprender a ser evangelistas. Cada um de vocês, não só aqueles que fazem missiologia e vão ser evangelistas nas missões. Nós precisamos aprender a ser missionários, a sair pelos mundos, pelos montes, pelos rincões que Deus nos levar. Aliás, a palavra montes significam reinos, né, em boa parte da Bíblia, inclusive no Apocalipse. E a aplicação que eu tinha para nós são 3, seria basicamente isso. Se o reino de Cristo já começou em nossas vidas, mas tem uma conclusão numa dimensão maior com a sua segunda vinda, o seu retorno, quando nós estivermos glorificados, quando recebermos os nossos galardões no tribunal de Cristo, para reinarmos com Cristo sobre as nações, como é que a gente vai fazer isso se hoje a gente não conhece as Escrituras, se hoje a gente não apresenta uma vida de santidade, se hoje a gente não sabe nem como vai ser e quando vai ser a volta de Cristo? Porque Cristo anuncia que a sua volta vai ser como um ladrão, mas é para aqueles que não estão preparados, para aqueles que não estão vigiando. Porque aqueles que estão vigiando, eles entendem os moed, os tempos determinados de Deus. E aqui, meus irmãos, o que eu entendo é que Deus tem levantado pessoas no Brasil e no mundo, pessoas que não eram cristãs e estão se convertendo. Deus tem usado a internet, né, além das literaturas clássicas, para poder fazer com que nós possamos estudar mais, compreender mais as riquezas dessas Escrituras e preparar cada um de nós para o reino de Cristo, o seu reinado, a sua basileia. Nós precisamos entender, numa segunda aplicação, que para sermos reis e sacerdotes com Cristo, só é rei e sacerdote quem se conscientizar e cultivar aqueles ensinamentos do Sermão do Monte. Aquelas bem-aventuranças de humildade, mansidão, pacificação, sede de justiça, são para reis e sacerdotes. Para quem se fez como Cristo, que era rei, sacerdote nosso, o único que é o sumo sacerdote, que é capaz de entrar no Santo dos Santos para a expiação dos pecados, mas que teve tanta humildade que lavou os pés dos seus discípulos. Nós precisamos tomar posse dessa bênção, nos conscientizar de que aquelas bem-aventuranças são para nós. Que a gente possa reinar com Cristo na terra quando da sua volta e nos prepararmos, porque vamos ter muito, muito trabalho. E depois de 1000 anos, trabalhando muito, como sacerdotes reais, para povos e multidões de nações não glorificadas. Para muita gente isso deve ser difícil de acreditar ou de entender, mas está na Bíblia. Imagina só como vai ser aqueles dias, como será, e depois Satanás sendo solto, depois de 1000 anos, e vai enganar muitos povos e muitas nações. Obviamente que não a igreja que já vai estar glorificada, mas muitos seguirão Satanás. E depois disso, de Cristo destruir Satanás e jogar Satanás e esses povos que seguiram a Satanás depois do tempo do milênio, no Guiena, que é o verdadeiro lago de fogo e enxofre, o Filho entrega o reino, o reinado para o Pai. E aí sim nós vamos contemplar novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém fundamentada pela base apostólica e pelas 12 tribos. Não sei se os irmãos já se perguntaram daquela Jerusalém, elas têm 12 portas, todas com nome de tribos. Por qual será dessas portas que a gente vai entrar?
Se a gente não entender as tipologias, a gente não vai entender como nós somos aliançados. E quando desce a nova Jerusalém que vem do céu, e o Filho entrega para o Pai o supremo reinado, inicia-se simplesmente o 8º dia. Porque o 7º dia, o Shabat, o tempo do descanso, que foi profetizado lá em Gênesis e que era uma tipologia do milênio, já se concluiu. Se concluiu a festa dos tabernáculos, que vem logo depois da expiação. E aí, uma nova realidade, a qual olhos não viram, ouvidos não ouviram, e talvez o apóstolo Paulo tenha uma ligeira e vaga compreensão daquilo que Deus pode ter revelado para ele, mas não era lícito para ele explicar para nós. Uma nova dimensão, uma nova vida plural de bênçãos Deus tem para o povo que vai passar por esse 8º dia. Irmãos, glória a Deus. Tem muito chão para a gente estudar a Bíblia e o meu convite é: façam a escola bíblica, perguntem para aqueles irmãos, não se constranjam. Se você tem dúvida, pergunte. Se você pensa diferente, vá atrás, estude, veja a opinião de cada um. Se você é católico e está nos assistindo, estude um pouquinho sobre os moedes, sobre os tempos determinados, estude sobre as 2 casas de Israel. Se você é adventista do 7º dia, está nos ouvindo e segue toda a sua teologia pela ótica de Ellen White, procure saber por outra ótica como outros irmãos compreendem e têm analisado esses versos. Se você é milenista e acha que o milênio já é agora, comece a estudar as tipologias e uma compreensão profunda dos usos do Antigo e no Novo Testamento. Porque as 2 coisas são erradas. Se a gente alegorizar demais, está errado. Mas se a gente literalizar demais também, nós temos que ter sabedoria do Espírito e muito estudo, muito labor, muita luta para entender aquilo que é espiritual e aquilo que é literal. Mas que Deus nos guie nessa grande aventura, gostosa, saborosa, é mel nas nossas bocas, embora para nós até o dia da nossa morte, pode ser que seja amargo no estômago, porque nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer acreditar, e não é maior o servo do que o seu Senhor. Então nós vamos passar por sofrimento e tribulação, mas é alegria, é gozo, é regozijo. Que Deus esteja conosco, o Espírito Santo nos ilumine para que a gente compreenda mais do reino, para que a igreja se conscientize que é sacerdote real, junto com Cristo, reinando nessa terra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu agradeço pessoalmente pela oportunidade que o Senhor me deu da minha conversão, de tanto estudo, passando por tantas teorias, tantos professores, tantas teologias diferentes. O Senhor vai abrindo a nossa mente, vai abrindo os nossos corações, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai nos abençoar para que cada vez mais a gente possa aprender de maneira correta a Tua Palavra e aplicar para a Tua igreja, porque ela precisa estar preparada para o tempo do fim. A Tua igreja tem que ser luz no mundo e sal da terra. A Tua igreja não pode ser como as virgens imprudentes que esqueceram o azeite. A Tua igreja tem que ser, pelo menos, como Filadélfia e como Esmirna, que não tem reprovação. E que mesmo em face da grande tribulação, e mesmo em face da própria morte, o Senhor nos guie, o Senhor nos dê a força para que jamais nós possamos negar o nome de Cristo Jesus, porque Ele é o único, é o nosso Senhor, é o nosso Kyrios, é o nosso Salvador, é o nosso Rei. E nós queremos reinar com Ele como servos, como doulos, como escravos do Senhor, para fazer como Cristo fez, sendo muito entendido das Escrituras, lavando os pés dos seus discípulos, nós possamos ter a humildade e agir como Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.